Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, que eu ver esse vídeo, na hora que eu vi, que venha dar credo à palavra de Deus, né? Vamos ler aqui no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1 em diante, que diz assim: Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, ordenou o pecado na carne. Amém? Então quero dizer nesta tarde que o apóstolo Paulo aqui falando, né, sobre o Espírito e a carne. Ele diz que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito de vida. Queremos dizer que quando a gente aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, nós agora saímos da prática do pecado para entrar na área espiritual, né? Como diz a palavra de Deus. O que é espiritual só se ensina espiritualmente. Então quero dizer que todo aquele que ainda estiver na área do pecado, que entregue sua vida para Jesus, confie nele e ele tudo fará. Porque, como o apóstolo Paulo disse, que a lei do pecado já passou. Jesus morreu na cruz para desfazer a obra do inimigo, para desfazer a obra do pecado. Então precisa cada um de nós agora se reconciliar com Deus para que essa obra da carne seja desfeita em nome de Jesus. Eu aconselho a cada um, nesta tarde, nesta noite, nesta manhã, em qualquer horário que alguém ouvir esta palavra de Deus, que venha dar credo. Que ele falou em Romanos 8, né? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito de vida. Ou seja, o apóstolo Paulo falou que depois que a gente entrega a nossa vida para Jesus, agora a prática do pecado acabou. Porque agora nenhuma condenação há mais. Por quê? Ele falou. Porque tem pessoas que, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, ele ainda fica falando, fulano hoje é crente, mas já fez isso, fez aquilo, deixou de fazer. Só que Jesus, ele disse na sua palavra, eu não me lembro o tempo da ignorância. O que é que eu quero dizer com isso? O que é que a palavra de Deus quer dizer com isso? Quando a gente se converte verdadeiramente a Jesus, a gente agora, a prática do pecado passado, Jesus não faz conta mais. Ele disse, eu não me lembro mais. Então, a gente agora entrou na área espiritual. Jesus abraça com todo carinho e amor a nossa vida. Então, por isso que vale a pena a gente ser fiel a Deus. E ele ainda diz, seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, nós temos certeza, se nós descemos a sepultura, chegamos ao dia de descer a sepultura em comunhão com Deus, nós temos certeza que a vitória é certa. Porque ele disse aos discípulos, eis que vou, mas enviarei outro Consolador para que fique com vós até a consumação dos séculos. Então Jesus falou que ele ia, mas enviaria o Espírito Santo, que é o Consolador, para que ficasse conosco até a consumação dos séculos.
Então, isso nós estamos esperando, isso é a palavra verdadeira, essa é a palavra, porque é a palavra de Deus. Que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito de vida. Porque Deus nos revivificou, tirando nós da morte para a vida. Então, eu quero dizer que quando a gente ainda não entregamos nossa vida para Jesus, nós não temos vida. Quando Jesus disse lá nas cartas de João, ele disse: aquele que está em mim, ainda que morra, viverá. Então nós temos certeza de uma vida eterna que temos pela frente. Após a morte temos uma vida. E essa vida estamos aguardando em nome de Jesus. Na hora que descemos à sepultura, estamos esperando um encontro com Jesus para ver Ele como Ele é, como diz a Bíblia. E aí veremos como Ele é. Hoje nós veremos Jesus pela fé, mas naquele grande dia nós veremos Ele como Ele é. E assim eu agradeço nessa tarde a oportunidade de estar falando algo da palavra de Deus mais uma vez, em nome de Jesus. Amém?